A Câmara Municipal de Votorantim cassou o mandato do vereador Murilo Piatti, do PSDB, que também ficará inelegível por 8 anos. A primeira sessão de julgamento da história de Votorantim teve início às 11h10 desta terça-feira, dia 5 de julho, e julgou a cassação do mandato de Murilo Piatti, conforme o processo número 9 de 2022, decorrente da investigação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, aberta com o intuito de apurar relatos de irregularidades das férias do ex-assessor parlamentar do vereador Murilo Piatti, David Leandro de Souza. O assessor estendeu seu período de férias com o aval de Murilo Piatti, sem comunicar formalmente à Câmara. O vereador Murilo Piatti acompanhou a sessão na plateia, uma vez que estava licenciado desde 7 de junho, quando pediu para se ausentar por 90 dias para tratar de assuntos pessoais. Quem ocupou sua cadeira foi o suplente Robson Vasco, do PSDB. Os secretários da mesa diretora, Cirineu Barbosa, do PMN, e Tiago Schiming, do PSDB, leram na íntegra o relatório da Comissão de Ética. No relatório, por diversas vezes são citadas inconsistências nas declarações dadas por Murilo Piatti em relação à data de férias de seu assessor. Também diz que durante as investigações da Comissão de Ética, o vereador Murilo Piatti não compareceu para prestar esclarecimentos. Na sequência, o vereador da Câmara, Zelão, concedeu 20 minutos ao vereador Murilo Piatti para se defender na tribuna. Porém, ele não se utilizou desse direito. Alguns vereadores justificaram na tribuna os seus votos. Dentre aqueles que foram favoráveis à cassação, a motivação maior teria sido o excesso de contradições feitas por Murilo Piatti durante o processo da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, e o fato de ele não ter se defendido no decorrer do processo, mesmo após várias convocações. Já o vereador Gaguinho argumentou que não concordava com a cassação devido à investigação de Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Foram 8 votos favoráveis à cassação, 1 contrário e 2 abstenções. Votaram favoráveis à cassação os vereadores Ita, do Cidadania, o pastor Lilo, do União Brasil, Cirineu Barbosa, do PMN, Zelão, do PT, César Silva, do Cidadania, Mauro do Materiais, do PTB, Robson Vasco, do PSDB, e Tiago Schiming, também do PSDB. O vereador Gaguinho, do PTB, votou contra a cassação. Luciano Silva, do Podemos, e Rogério Lima, do PP, se abstiveram, estando ambos ausentes na hora da votação, embora tivessem acompanhado as discussões no plenário. Tendo em vista que por 8 vereadores votaram sim, declaro que o mandato do vereador Murilo Piatti, eleito para a 14ª legislatura desta Câmara Municipal, está cassado por infringir o dispositivo do Código de Ética e Decoro Parlamentar desta Câmara Municipal, conforme o processo número 09/22, devendo esta Câmara comunicar à Justiça Eleitoral sobre a decisão legislativa. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa tarde a todos. Obrigado a todos os colaboradores dessa Casa de Leis. Obrigado a todos que acompanharam, a toda a imprensa. E todos os documentos que o vereador precisar, faça por escrito para requisição dessa sessão. Será disponibilizado caso solicite através de documento escrito. Após a sessão, o presidente da Câmara comentou o julgamento. Sim, hoje o processo é um processo histórico dentro da nossa Casa de Leis. Isso não ocorreu aqui na história de Votorantim. É o primeiro processo de cassação que nós temos aqui na nossa cidade, que por ser o primeiro, e para mim é muito triste ser esse primeiro processo que a gente está fazendo parte aqui, porque é uma sensação horrível, sabe? É muito ruim você fazer parte do momento desse daqui, como eu já disse já numa outra entrevista. Para mim, um dos piores momentos políticos meu foi nessa de hoje, de estar aí tendo que votar a cassação de um colega. Mas, assim, foi feito tudo dentro da lei, tudo seguindo o nosso regimento, né? A comissão trabalhou corretamente, a gente acompanhou aí para não deixar
ver se não havia erros. Eles fizeram tudo que estava dentro, tudo que manda o nosso regimento. Então, toda a decisão foi que hoje foi parada pelo nosso regimento, né? Então, assim, para mim é uma sensação muito horrível, né, nesse dia de hoje estar passando por esse momento. Mas também a gente está aqui, algum dia poderia acontecer, e hoje a gente está aí, aconteceu na legislatura da gente, principalmente ainda estando como presidente da Câmara. O vereador César Silva, presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, reforçou as motivações para a cassação. Eu baseei uma conjuntura que veio desde o início do mandato dele, como eu citei bem, a presidência de uma frente parlamentar Vacina para Todos. Ele era o presidente, não tinha tomado a vacina, tinha tido antes uma CI em desfavor dele, que também gerou aí esse distanciamento temporário do legislativo, que ele foi penalizado, e essa nova CI. Então, um tempo de praticamente 1 ano e meio, e nós tivemos 2 CIs, algo que é absurdo. Então, nós tínhamos, inclusive, até outras possibilidades para até ter 1 ou 2 CIs à frente. Mas essa CI, ela nos causou um grande desconforto, da qual eu era o presidente. Abrimos todas as possibilidades para ele, para fazer a defesa, mas, infelizmente, fazíamos as convocações, ele não participava. Mas, enfim, quando era para a imprensa era rapidinho, mas estar aqui para esclarecer e respeitar a Casa de Leis, infelizmente, isso não foi prioridade para ele. Já Murilo Piatti disse que buscará a justiça. Na verdade, a gente já esperava, né, que essa cassação fosse ocorrer. Não é novidade, tanto que meus advogados já deixaram todo o esquema para entrar na justiça preparado, porque eu já sabia. E o julgamento que aconteceu hoje, ao meu ver, eu entendo que foi um julgamento 100% político, né? Acontecem inúmeras coisas dentro dessa Casa de Leis e nunca nós tivemos essa penalidade máxima, porque a cassação é a penalidade máxima dentro do regimento interno. Tanto que agora acabei de ser cassado, meu mandato está sendo cassado, vou ficar 8 anos inelegível, então é uma penalidade extremamente severa, nunca aconteceu isso na história da política da cidade de Votorantim, mas está acontecendo comigo, tudo bem. Então a gente já deixou tudo isso preparado, acredito que essa semana mesmo a gente está ingressando na justiça para que possa recorrer a essa decisão. O advogado já está finalizando todo o material e nós vamos recorrer para ver o que a juíza fala, qual que é a sentença que ela vai dar, o que ela entende por essa questão, mas assim, pela visão dos advogados, foram vários consultados, não só o meu, para a gente poder fazer esse filtro, é que eles estão equivocados realmente por essa decisão, porque é uma penalidade extremamente grave perder o mandato, ficar inelegível 8 anos, não poder assumir nenhum cargo público por conta do que ocorreu, está fora de proporção.